O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que vem ao Brasil no dia 25 de julho e disse: "Eu vou visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar." Aqui é que os problemas começam. Pode ser que a gente esteja diante de uma armadilha para cima do Moraes. Eu vou te contar essa história toda agora e te mostrar o que provavelmente vai acontecer. O Moraes, ele está numa encruzilhada das boas. Marido de cantora sertaneja entra na lista vermelha da Interpol. É isso mesmo. José Roberto de Oliveira Lima, codinome Tiquinho, marido da cantora sertaneja Sônia Sayara, entrou na lista vermelha da Interpol após a Polícia Federal apontá-lo como líder de uma organização criminosa especializada em trazer carregamentos de maconha e cocaína do Paraguai para o Brasil. A PF acredita que Tiquinho esteja no Paraguai e pediu a inclusão do nome dele na lista internacional de procurados. Master, PF vê troca de celular e fim da empresa em risco de fuga de Miranda. É isso mesmo. A Polícia Federal reuniu ao menos 3 elementos para pedir a apreensão do passaporte de Thiago Miranda, publicitário ligado a Daniel Vorcaro, e sua proibição de sair do Brasil. No documento enviado ao ministro André Mendonça, a PF detalha uma informação que já circulava no entorno de Miranda: a troca de telefone antes de ser alvo da operação que cumpriu buscas na casa dele. No entender da autoridade policial, o investigado passou a promover mudanças constantes de números telefônicos após as investigações. A PF apontou sério risco de evasão do território nacional ante a notícia de que o investigado viajaria para Miami, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira. Chanceler de Lula terá que se explicar no Senado. É isso mesmo. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um requerimento para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, seja convidado a explicar no Congresso o relatório do Itamaraty que analisa o risco de ações militares dos Estados Unidos no Brasil, depois de o governo de Donald Trump ter classificado as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O Senado vê com gravidade a afirmação de Mauro Vieira, que sugeriu uma possível invasão dos Estados Unidos no Brasil. Em 2026, os americanos capturaram o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e mataram o então líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que vem ao Brasil no dia 25 de julho e disse: "Eu vou visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar." Aqui é que os problemas começam, porque pelas regras atuais do Moraes, o Javier Milei não pode visitar o Jair Bolsonaro. Então, meus caros, pode ser que a gente esteja diante de um belo do imbróglio, de uma armadilha que talvez sem querer o Milei tenha jogado para cima do Moraes. Eu vou te contar essa história toda agora e te mostrar o que provavelmente vai acontecer. Bom, o Milei virá no dia 25 de julho a São Paulo para a cerimônia de confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro e disse que vai dar uma passada em Brasília para visitar Jair Bolsonaro na sua prisão domiciliar. Ele é um entusiasta do presidente Bolsonaro, é um entusiasta até mesmo da campanha do Flávio, já postou no X várias vezes que a maré azul vai tomar conta do Brasil e etc. E inclusive já afirmou que o presidente Bolsonaro é um perseguido político. E aqui é que o problema começa, porque o Moraes hoje, pelas regras atuais que ele próprio inventou, porque são regras totalmente diferentes do Lula, que recebia todo mundo, recebia um desfile de presidentes, recebia Chico Buarque, recebia Monja Cohen, todo mundo podia visitar o Lula, mas para o Bolsonaro a regra é diferente. A regra inventada pelo Moraes é de que somente a família,
advogados e médicos podem visitar o Bolsonaro. Portanto, o Milei está fora desse rol de pessoas a quem é facultada a visita e então passará ou deverá passar pelas mãos do Moraes a autorização ou a não autorização para que o Javier Milei possa visitar o Bolsonaro. E aqui que a porca torce o rabo, como a gente sempre disse. Por quê? Olha a armadilha que o Milei, como eu mencionei, deve ou pode ter preparado para o Moraes, talvez até mesmo sem querer. Se foi por querer, é genial, mas se foi sem querer, ainda assim é muito interessante, porque se o Moraes mantém a regra que ele tem hoje, atualmente, tá? Que é uma regra, repito, diferente de tudo o que a lei manda e de tudo o que foi feito com ex-presidentes até hoje, mas enfim, se ele mantém essa regra e impede que o Milei visite o Bolsonaro, imagina a repercussão internacional que isso vai ter. Como é que ele vai justificar um negócio desse? Ele vai dizer que o Milei é um perigo? Que o Milei em contato com o Bolsonaro podem estar tramando algo? Como é que ele vai se manifestar a esse respeito? Como é que ele pode dizer que será um perigo um presidente da Argentina visitar o Bolsonaro? Então, ficará muito complicado internamente, juridicamente, para o Moraes justificar isso e muito complicado a imagem dele internacional, que não é, a gente sabe, das melhores, piorará ainda mais se a decisão dele, Moraes, mantivesse do jeito que está hoje, que é só permitindo que família, advogado e médico visitem o Bolsonaro. Se o Moraes, por outro lado, afrouxar a sua regra, ele mostra que a sua regra é frouxa, que a depender do tamanho da autoridade, que a depender da importância da pessoa, a regra dele, a caneta dele não vale nada. A caneta dele é frouxa. E aí o Moraes fica mal, é com ele mesmo, é com o seu entorno, é com a sua autoridade que a gente sabe que ele sempre faz questão de buscar manter. O Milei já afirmou várias vezes que o Jair Bolsonaro é um perseguido político, então ficará ainda pior e ele alimentará ainda mais essa narrativa se ele impedir que o Milei visite o Bolsonaro. Mas, se ele permitir, ele abre um precedente de frouxidão e de recuo que até agora o Moraes não abriu. É muito interessante o que está por vir e a gente vai acompanhar aqui de perto. O Moraes, ele está numa encruzilhada das boas. Deixa o seu comentário e se inscreva aqui no canal, porque você precisa fazer parte da nossa comunidade. A gente está rumo aos 800 mil inscritos. Conto com você. O governo Lula mandou dizer na imprensa que se prepara para o pior cenário possível a respeito do tarifaço que vem do governo Trump e vai chegar aqui no Brasil provavelmente no dia 15 de julho, agora já na semana que vem. O que o governo, o Lula, o Palácio do Planalto estão fazendo para proteger o Brasil? Perguntará você, meus amigos. Não estão fazendo nada. Eles simplesmente estão preparando-se para comemorar o tarifaço e mandaram dizer isso na imprensa. Eu vou te contar essa história agora. Bom, o site Poder 360 traz a informação de que o Lula não vai pedir para adiar o tarifaço, não vai pedir para cancelar o tarifaço e, como a gente sabe, sequer foi às audiências públicas a respeito do tarifaço em Washington. Mandou lá 2 observadores para observar o que o Flávio fazia, porque o Flávio Bolsonaro lá foi pedir para cancelar a tarifa, o Lula mandou 2 observadores para verem o que o Flávio estava fazendo e não para negociar com o Trump. Mas o Lula, diante disso, diante da sua inatividade, diante da sua omissão, ele está projetando os piores cenários. Qual é a projeção do governo Lula? Ele olha para a situação de 2 maneiras. Isso traz o site Poder 360. Não estou aqui inventando, hein? O próprio governo mandou soltar na imprensa. Os 2 cenários possíveis são, primeiro, a taxação chegar. O que o Lula vai fazer? Bom, segundo o próprio Poder 360, o Lula vai dizer que a culpa não é dele. Claro, que a culpa é dos outros. Ele vai contar que a taxação chegou porque o Eduardo Bolsonaro foi lá pedir taxação e tarifa, porque o Flávio Bolsonaro
foi se reunir com o Trump. Então, se vier a taxação, a estratégia do governo é deixar rolar, não fazer nada contra e simplesmente botar nas costas, a culpa nas costas dos outros, sobretudo do bolsonarismo. Se por acaso, e aí o governo considera essa possibilidade menor, né, menos provável, se houver um adiamento da tarifa, aí o que o Lula vai fazer? Ele vai dizer que se houve um adiamento da tarifa, é porque a tarifa não era comercial. Ou seja, se eles adiaram porque o Flávio foi lá conversar com o Trump, é porque a questão é política, é porque a preferência do Trump é o Flávio. Então, se essa questão é política, não tinha o que o Lula fazer. Essa é a narrativa do Lula, essa é a narrativa que vai ser do governo. Portanto, meus caros, não tem saída. O Lula vai deixar rolar, ele quer que a tarifa chegue, ele vai deixar acontecer e se acontecer, ele diz culpa do Flávio. E se não acontecer, ele diz culpa do Flávio também. Afinal de contas, a tarifa não era comercial, era política. Olha só, se o Flávio conseguiu adiar, então é porque ela só foi imposta a nós porque o Trump não gosta da gente e gosta do Flávio. Meus amigos, o Lula quer governar no caos. Isso parece óbvio. Ele está buscando um inimigo. Ele quer trabalhar com o nós contra eles, como ele sempre fez. É o nós contra eles do rico contra o pobre, o nós contra eles da esquerda contra a direita e agora o nós contra eles dos brasileiros contra os americanos. Eu vou te contar ainda uma cereja desse bolo, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. A gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham diariamente aqui as análises ainda não está inscrita. Se inscreve aí, clica no botão, é de graça. Clica no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade, a comunidade aqui do canal. A cereja desse bolo é que o Flávio Bolsonaro, uma das funções, prevendo que isso aconteceria, prevendo que essa seria a narrativa do Lula, uma das coisas que o Flávio Bolsonaro fez depois dessas audiências lá, ele passou mais alguns dias nos Estados Unidos, e essa tarefa dele foi a de tentar contar para o Trump e para os assessores do Trump que a tarifa imposta ao Brasil vai favorecer o Lula. E eles não estavam entendendo. O governo Trump não conseguia entender. Como assim que impor tarifa ao Brasil pode favorecer o governo Lula? E aí o Flávio contou exatamente aquilo que a gente está dizendo agora. O Lula vai tentar governar no caos, criar um inimigo nos Estados Unidos e dizer que, vindo a tarifa ou não vindo a tarifa, a culpa é do bolsonarismo. Então, meus caros, o que o Flávio tentou mostrar, e talvez essa seja a nossa grande chance, é de mostrar, o que o Flávio fez, foi expor ao governo Trump que o tarifaço imposto a nós é, para o Lula, uma arma na mão dele, uma arma de campanha. É tudo o que o Lula quer. Ele quer, repito mais uma vez, governar no caos. Até porque, sem ser no caos, ele não consegue governar nada. Meus amigos, deixa aqui o seu comentário e vamos seguir atentos a essa história. 15 de julho tá aí. A gente vai ter desdobramentos logo sobre esse tarifaço. Jurista renomado expõe o conluio que protege o STF. Gente, saiu ontem no Globo. Isso é forte demais. Muita gente me pergunta isso e talvez seja a sua dúvida. Ontem à noite mesmo eu fui perguntado sobre isso aqui onde eu tô. Eu tô em Campo Mourão para a tradicional festa do Carneiro no Buraco. E ontem à noite eu fui comer um hambúrguer num restaurante. E aí o garçom, eu não vou falar o nome dele aqui para não expor ele, mas ele assiste aqui os nossos vídeos, faz parte da comunidade do nosso canal e deixa um grande abraço a ele. E aí ele me perguntou o que é que protege homens como Moraes. Como é que pode ser tão forte e não cair? E esse vídeo, então, é em homenagem a você que me perguntou isso e também a você que está aqui que tem essa dúvida. E quem vai responder a essa questão e vai detonar o STF não sou eu, não é ninguém de direita, nenhum bolsonarista, mas sim é um dos maiores juristas do Brasil. E ontem ele fez no jornal O Globo a pergunta que o Supremo mais tem medo de ouvir. Bora lá então para esse grande jurista que detonou o STF. O nome dele é Joaquim Falcão. Ele tem 82 anos, é extremamente lúcido e é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Foi ele que fundou a Escola de Direito da FGV do Rio de Janeiro. E essa escola, gente, é uma das mais respeitadas do país. Ele fez mestrado em Harvard, como eu fiz. Ele foi conselheiro do CNJ, o órgão que fiscaliza o judiciário do Brasil inteiro, menos, é claro, o STF, que se diz acima do CNJ. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro no Brasil, é um conselheiro, é uma pessoa de rara sabedoria.
E ele não é figura que se posicione politicamente. Por isso ele não é aliado do Bolsonaro, nem de ninguém da política, direita, esquerda. Ele se afasta disso para desempenhar o papel de jurista. É alguém extremamente respeitado pela elite jurídica do país, o que faz com que, quando ele fala, meu amigo, todo mundo escuta. Quando um homem desses abre a boca contra o Supremo, você tem que levar a sério. Leia aqui comigo o que foi que o Joaquim Falcão disse no jornal O Globo sobre o STF, sobre o Master e também sobre o estado da política brasileira atual. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vejo que, na nossa democracia, os poderes não estão se controlando. Estão fazendo um acordo entre si para permanecerem no poder. Por isso, eu digo que tem um conluio entre os poderes. Gente, conluio, que palavra forte. Olha aqui. É o que eu chamo de uma harmonia seletiva. Nem eu, Congresso, julgo os pedidos de impeachment de ministros, nem o Supremo julga as denúncias contra os políticos. Fica um equilíbrio em favor dos dois, não um controlando o outro. Há uma falsa harmonia, porque é uma harmonia em que quem ganha são eles. A democracia tem que garantir duas coisas, liberdade e igualdade. É possível dizer que temos igualdade? Conquistamos alguma liberdade, mas diante de um Supremo que não tem limites, ninguém tem liberdade, tem medo. Você prestou atenção no que ele disse? Ele disse que tem um conluio, que não tem igualdade porque um protege o outro, eles não ficam debaixo da lei. E ele disse que as pessoas hoje não têm liberdade, mas elas têm medo. Olha o nível de profundidade da análise dele. Não é todo dia que a gente vê o jurista sem rabo preso com o Supremo falando o que tem que ser dito, falando a verdade. Você entendeu o que o Joaquim Falcão acabou de explicar aqui? Ele está se mostrando e está mostrando aqui o mecanismo que mantém o Supremo e os demais poderosos de Brasília, como Lula, Moraes, como Hugo Mota, Davi Alcolumbre, intocáveis. É um acordo de cavalheiros, é um conluio, para ninguém prender ninguém. O Congresso engaveta os pedidos contra os ministros e os ministros seguram as denúncias contra os políticos. Um lava a mão do outro. E quem paga a conta é você. Joaquim Falcão dá o nome a isso, conluio, uma harmonia seletiva, porque você sabe, que acompanha o canal, que vários políticos de direita têm sido perseguidos. Eles não entram nessa harmonia, eles não são o centrão, eles não são os grandes poderosos do Congresso que fazem esse acordo com o Supremo. Bora ler aqui mais a entrevista, porque isso aqui, gente, é bom demais. Olha esse trechinho aqui, ó. O jornalista pergunta: no Master, o próprio judiciário foi atingido. Qual é o impacto para a imagem do STF? E ele responde: é um abalo sísmico, é um terremoto. Quem julga o julgador? A democracia importada por Rui Barbosa, ela não passou da alfândega até hoje. O Brasil precisa do judiciário, só não gosta desse judiciário. Temos visto uma democracia corroída por dentro. E depois eles falam democracia inabalável, olha aí. Democracia corroída por dentro. E essa pergunta que ele fez, quem julga o julgador, ela não é nova não. Faz quase 2000 anos que o poeta romano Juvenal ele cravou exatamente a mesma coisa. Ele perguntou: quem vigia os vigias? É uma das perguntas mais antigas do poder. E a democracia ela inventou uma resposta para essa pergunta. Quem vigia os vigias? Os freios e os contrapesos. Um poder controlando o outro. No Brasil, no papel, essa resposta tem endereço. Quem pode julgar e afastar o ministro do Supremo é o Senado, por crime de responsabilidade. Contudo, nesta não democracia tupiniquim, não existem freios e contrapesos. O que tem é conluio. Conluio. Essa é a palavra que escorre dessa entrevista. E aqui vem um número que prova o que o Falcão disse. Em 134 anos de república, o Senado nunca afastou um único ministro do Supremo. Nenhum. Só de 2001 para cá foram 176 pedidos de impeachment contra ministros, todos engavetados, sendo 48 só contra Alexandre de Moraes. Teve pedido, gente, que teve mais de metade das assinaturas dos membros do Congresso. Quer dizer, a resposta para quem julga o julgador existe, ela tem endereço, mas simplesmente ela nunca foi usada. Está morta na gaveta, exatamente o conluio que o jurista descreveu. E é por isso que essa eleição importa tanto. Porque o único lugar que pode quebrar esse acordo e finalmente responsabilizar um ministro que passou dos limites, acabar com esse conluio, é o Senado Federal. E é por isso que eu quero ir para lá, para ser o voto que tira esses pedidos da gaveta.
Se você quer me ver nessa briga, quer me ver lá brigando todos os dias por isso, agora você consegue me ajudar de um jeito muito importante. É a minha vaquinha eleitoral que já está no ar e com qualquer valor no site Quero Apoiar, você fortalece a nossa, esse projeto conjunto, que é a minha pré-campanha ao Senado. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.